Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeiro João capítulo 5, verso 13. 5 razões porque a nossa salvação está segura em Deus. 1 João capítulo 5, verso 13. Aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza. Assim diz a palavra de Deus. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então o texto diz, para que saibais que tendes a vida eterna. Nosso Deus, confiamos no Senhor quanto ao estudo da Tua palavra nesta manhã e confiamos ao Senhor em todas as coisas. Porque sabemos, ó Deus, que não há nada impossível ou incapaz para o Senhor. Ó Deus, nosso desejo é aprender mais de Ti, de quem Tu és. Porque sabemos, ó Deus, que o conhecimento do Senhor é que nos traz segurança. E contamos com a ação do Teu Espírito Santo nos ajudando no estudo da Tua palavra nesta manhã. É o que nós rogamos a Ti e na dependência dEle oramos. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então, 5 razões porque nossa salvação está segura em Deus. A insegurança sempre é ruim. Por exemplo, quando você tem um casamento inseguro, não é bom para nenhum dos dois cônjuges. Uma família insegura gera filhos inseguros. Então, a insegurança na família também não é algo desejável. Se nós observarmos, a insegurança financeira é algo que também traz diversas preocupações. A insegurança quanto ao futuro e todo tipo de insegurança que você possa citar, sempre traz consequências, dificuldades. Se é assim, irmãos, com as coisas terrenas, creio que é muito mais com as coisas espirituais e eternas. A insegurança em relação à salvação também é algo que não é desejável. Estar inseguro quanto ao seu destino eterno não é algo que vai trazer bem à sua alma ou àqueles que estão ao seu derredor. Falamos de Satanás na escola dominical desta manhã. Satanás, ele deseja que o Filho de Deus não tenha segurança. E ele deseja que se o Filho de Deus tiver segurança, que ele tenha uma falsa segurança. Porque eu não sei realmente o que é pior. Se uma insegurança ou se uma falsa segurança. Porque se a pessoa tem uma falsa segurança, ela não se preocupa. Os fariseus no tempo de Jesus, eles tinham uma falsa segurança. Depois, quando os apóstolos pregavam, os falsos profetas levantaram também uma falsa segurança. Jeremias diz no seu livro que haviam falsos profetas no seu tempo, que enquanto Nabucodonosor cercava Jerusalém, eles pregavam entre as muralhas, olha, paz, paz, está tudo bem, está tudo tranquilo, vocês não precisam se preocupar. Nós temos a lei, nós temos a circuncisão, nós temos o templo, esta é a cidade de Deus, jamais esses homens entrarão aqui e nos matarão. Era uma falsa segurança. Jeremias dizia, não, se arrependam, se humilhem. Deus trouxe esses homens até aqui por causa do nosso pecado, nós não estamos seguros. Mas os falsos profetas diziam, sim, nós estamos seguros. Da mesma forma hoje, há muitos pregando uma falsa segurança. E isso, irmãos, creio eu, é mais grave do que a insegurança. Se você sabe que está inseguro, você vai buscar os meios para adquirir segurança.
Mas quando você tem uma falsa segurança, você pensa estar tudo bem. E os falsos profetas do nosso tempo, assim como os falsos profetas do tempo de Jeremias, eles também estão bradando: paz, paz, está tudo bem. Você não precisa se preocupar. E as pessoas que não têm Cristo têm acreditado nisso. Elas pensam que está tudo bem com elas. Mas notem, a situação delas é a mais desesperadora possível. Elas estão caminhando para a eternidade, pensando que estão salvas. Mas também, mesmo entre aqueles que já conhecem o Senhor Jesus Cristo, a insegurança não é algo bom nem desejável. Irmãos, há uma diferença entre a vida de cada um de nós. E entre tantas diferenças, eu posso citar uma que é como a vida se desenrola. Há alguns de nós que passarão por essa vida como passam por uma estrada maravilhosamente asfaltada. Ela é reta, ela não tem grandes subidas e descidas, não tem grandes picos nem grandes depressões. Isso faz com que durante toda a vida essas pessoas se sintam plenamente seguras. Notem, a segurança é uma coisa, a sensação de segurança é outra. Então a estrada calma faz com que você se sinta seguro durante todo o tempo. Mas há outros de nós que a vida mais se assemelha a um mar bravio. A todo momento parece que o nosso pequeno barco vai naufragar. E assim como os discípulos andando com Jesus entre as ondas, eles perguntam: Senhor, não se te dá que pereçamos? Tu não te importas com isso? Os discípulos sempre estiveram seguros. O Filho de Deus estava naquele barco, mas eles não provaram de uma sensação de segurança. Para eles pereceriam. E assim também alguns de nós passam por essa vida, como passando entre grandes vagalhões. Sobem e de repente lançam a vida em grandes depressões. Não se sentem seguros. Satanás, ele deseja, como eu disse, que nós não nos sintamos seguros. E ele vai trabalhar de todas as formas para que nós não nos sintamos em segurança com Deus. Eu gosto muito quando Oséias diz, ele está observando o que aconteceu com o povo de Israel, e ele diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Eles não tinham segurança, eles não tinham realmente tudo aquilo que podiam ter se obedecessem a Deus, porque simplesmente faltava-lhes conhecimento de Deus. E depois Isaías diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Voltando e aplicando isso àqueles discípulos no barco, Jesus disse a eles: homens de pequena fé. E sabe o que significa isso? Homens de pouca experiência com Deus. Vocês não sabem quem está nesse barco? Vocês não sabem quem está aqui? Vocês não sabem quem garante a confiança? Eles estavam seguros até o ponto em que eles garantiam a sua confiança. Mas a partir do momento que as dificuldades se tornaram maiores do que as suas forças, eles se tornaram inseguros. E Jesus tem que lembrá-los: eu estou aqui. Ou seja, a segurança de vocês não depende da força do braço de vocês, mas depende de quem está no barco. Por isso, irmãos, nós podemos viver sim, é desejável que vivamos de forma segura nesse mundo, porque Jesus está no nosso barco. Nós não precisamos temer nesse mundo, por quê? Porque Deus nos mostra quem Ele é, o que Ele faz e o seu poder. Naquele dia Jesus acalmou a tempestade, fez cessar o vento, as ondas, e a Bíblia diz que se fez grande bonança. E realmente a grande bonança em nossa vida, ela se dá quando conhecemos quem é nosso Deus. As 5 razões porque estamos seguros na nossa salvação, todas as 5 estão em Deus, não em nós. E talvez o grande problema que enfrentemos hoje, e os nossos antepassados cristãos enfrentaram, foi que olhavam tanto para si próprios, que se esqueceram de olhar para o autor e consumador da fé deles. Segurança em Deus. 5 razões porque a nossa salvação está segura em Deus. Primeiro é a natureza de Deus. A natureza de Deus é santa. A natureza de Deus demonstra quem Ele é.
Essa natureza de Deus, ela é copiada em nós pelo novo nascimento. Ou seja, todo filho de Deus tem copiado nele a natureza de Deus. Deus está presente nele. A divina semente, como diz a palavra de Deus, está presente em todo crente. E notem o que diz Jesus em João capítulo 1, versos 12 e 13. Ele diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, eles comungam da natureza de seu Pai. Eles são da mesma natureza de seu Pai. O Pai lhes herdou essa natureza. Diz que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, quem lhes deu essa natureza foi o próprio Deus. Um motivo de segurança que estamos bem, estamos andando para o céu, é o fato que a natureza de Deus está em nós e nós a manifestamos. Você manifesta ser um filho de Deus pela sua natureza. Por isso, João completa na sua carta: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Ou seja, praticar a justiça e amar os irmãos são sinais dessa natureza de Deus em nós. É a natureza de Deus implantada em nós que nos dá confiança. É olhar para trás e observar: olha, antes de conhecer Cristo, você veja quem eu era. Mas agora, sendo um servo do Senhor, observe quem eu sou. Uma nova natureza. Isto traz segurança. Aonde há essa nova natureza agindo, quer dizer que Deus ali tem colocado o seu selo de segurança. Este é meu filho, este é um dos meus. Em 1 João capítulo 3, verso 2, João também diz: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, esse fato ainda não está completo. Isso hoje talvez não seja visível nesses corpos físicos, mas um dia será completamente visível quando Deus nos levar à glória. Então a nossa verdadeira natureza será demonstrada. Segurança, sim, no fato que a natureza de Deus foi implantada em nós, está manifesta. Você manifesta a natureza de seu Pai. A divina semente permanece nele, diz a palavra de Deus. Ou seja, verdadeiramente, Deus tem agido em você, e esta nova natureza, implantada por Ele, nos traz segurança. Em segundo lugar, o que também nos traz segurança em relação a isso, é o caráter de Deus. Quando viemos a Cristo, nós confiamos na promessa de Deus. Nós viemos a Cristo porque confiamos que Deus nos deu uma promessa, e essa promessa é verdadeira. Por exemplo, João 5,24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não veio um e-mail ou uma carta ou um recibo dizendo: parabéns, agora você passou da morte para a vida. Deus não mandou algo escrito ou assinado por Ele. O que Ele fez foi dar a sua palavra, que é muito mais do que isso. Quando você veio a Cristo, você confiou no caráter de Deus. Você sabe que Ele não é como os homens. Você sabe que Ele não é pecador como nós. Você sabe que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Então Ele disse que aquele que crê naquele que enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, passou da morte para a vida. E você disse: eu creio no caráter de Deus, eu creio em quem Deus é. Quando o autor aos Hebreus escreve sobre isso, no capítulo 6, ele diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos aos herdeiros da promessa, se interpôs em juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, seguro e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. O que ele está dizendo ali? Duas coisas imutáveis: a promessa e o juramento de Deus. Ele diz: Deus não pode mentir. E Deus ainda está dizendo um fato:
Há uma âncora segura e firme da sua salvação à destra dele. Você olha para o céu, espiritualmente você olha para o céu e você diz: eu sei que Jesus está lá. E ele é a garantia. Ou seja, o caráter de Deus que Tito, quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, verso 2, ele diz: em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus, não é que ele não quer. O caráter dele impede. Ele não pode. Deus não mente. Deus não promete coisas que não pode cumprir. Quando nós viemos à salvação, nós confiamos nisso. Que o caráter de Deus assegura que aquilo que ele prometeu será cumprido, como o cumpriu em Cristo. Em terceiro lugar, a terceira razão porque a nossa salvação está segura em Deus é a justiça de Deus. Irmãos, se a nossa salvação dependesse da nossa justiça, nós estávamos perdidos. E acredite nisso, se você pudesse perder a sua salvação, você a perderia. Se houvesse possibilidade de você perder a sua salvação, você o faria. O amor ao pecado nessa velha natureza é tão grande que nós trocaríamos as bênçãos de Deus pelos pepinos e melões do Egito. Nós trocaríamos a terra prometida por voltar para a escravidão, assim como o povo de Israel faria. Mas notem, a justiça que nos foi dada não é a nossa justiça. Não é aquilo de bom ou de capaz que eu fiz ou que você fez. Ao contrário, Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. E aqui a justificação é algo maravilhoso. A justificação diz que lá no céu não há nada contra você. Você foi plenamente justificado no sangue de Cristo. Quer dizer que todo o pecado seu foi pago na cruz do Calvário. E que não há absolutamente nada escrito no céu que lhe condene, não porque você merece, mas porque Jesus morreu na cruz por você. A palavra de Deus está deixando claro, em Colossenses Paulo diz isso, uma dívida, uma cédula de dívida, que era contra nós, Jesus a cravou na cruz. E o que então atingiu aquela cédula de dívida? Foi o seu próprio sangue. A marca que o pagamento foi realizado. Além do perdão, Deus dá a justiça. Além de perdoar o seu pecado, Deus ainda concede algo que você jamais teria. Romanos 3,26 diz: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que seja ele justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 2 Coríntios 5,21 completa: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe qual é a altura da justiça de Deus? Eu creio que nenhum de nós seria capaz de, com um pulo, por suas próprias forças, atingir o forro da igreja. Eu creio que por mais que pulássemos, nós estaríamos muito longe de ao menos tocar os nossos dedos no forro da igreja. Sabe o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela é tão santa e alta, que as nossas melhores obras não podem chegar a tocá-la. Ela está tão acima da nossa capacidade que nós jamais a atingiríamos. Mas quando Jesus então vem, a Bíblia diz que ele faz Jesus justiça por nós. Jesus atinge. E a justiça dele é dada a mim e a você. De forma que lá no céu não há nada contra nós que cremos em Cristo. Isso é segurança. A quarta razão, porque a segurança da nossa salvação está em Deus, é a soberania de Deus. E a soberania de Deus escolheu algo que é realmente incrível. A Bíblia diz claramente que Deus nos predestinou. E predestinar, está escrito, é nos destinar para uma forma. Então ele destinou qual era a forma que todos nós teríamos. E nessa sua soberana escolha, Deus disse então que todos nós teríamos a forma do seu Filho. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A soberania de Deus então mostra de que forma Ele está, em que forma Ele está nos fazendo. Ele escolheu que fôssemos feitos, não como nós quiséssemos, mas sim como Cristo é. 2 Coríntios 3,18 diz
que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, de experiência em experiência, Deus está nos transformando todos na mesma imagem, nos predestinando a termos todos a mesma forma. Então Romanos capítulo 8 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ele está falando de todo o processo, que todos aqueles que foram chamados terão a imagem de Cristo, que todos aqueles que creram nele como seu Salvador, na glória, serão semelhantes ao Filho de Deus, porque isso nos traz segurança. Irmãos, aquele que é aceito por Deus é Jesus Cristo. Nós, na nossa incapacidade, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, jamais atingiríamos a altura da justiça dele. Jamais seríamos perfeitos o suficiente para morarmos no céu. O nosso caráter, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, nada seria aceito na eternidade. Mas quando somos feitos soberanamente por Deus, a imagem do seu Filho, Deus está dizendo: meus filhos, tenham a certeza que o seu lugar está reservado no céu, porque vocês são semelhantes ao meu unigênito Filho, semelhantes a Cristo. Quando nós chegarmos no céu, completar-se-á a obra de nos fazer, então, nesse mundo, semelhantes ao Senhor. Durante toda a eternidade, nós vamos continuar neste caminho de sermos semelhantes a Ele. Mas esta é a garantia, essa semelhança com Cristo, estabelecida na soberania de Deus que nos predestinou para a sua glória, que nos dá segurança. Em quinto e último lugar, a quinta razão porque a nossa salvação está segura em Deus, é o amor de Deus. Às vezes eu me coloco a pensar sobre a gravidade dos meus pecados, antes de conhecer a Cristo e depois de conhecê-lo. Se alguém fizesse para mim o que eu já fiz contra Deus, eu teria uma dificuldade tremenda de perdoá-lo. Se alguém tratasse a mim como eu já tratei a Deus ou trato a Deus, eu teria dificuldade tremenda em amá-lo. Se alguém me valorizasse, como muitas vezes eu valorizo a Deus, eu diria: essa pessoa não gosta de mim. Mas notem que não é por aquilo que fazemos, o que temos, o que somos ou o que podemos dar, que Deus nos mantém nessa bendita salvação. Romanos 8 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Absolutamente nada. Não há nenhum pecado que seja maior do que o amor de Deus. Não há nenhuma ingratidão que seja maior do que o amor de Deus. Não há nenhum desconhecimento, ignorância que seja maior do que o amor de Deus. E mesmo que você seja capaz de dizer hoje: eu não amo mais a Deus, Deus continuará dizendo: eu te amo, e eu provei isso na cruz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Claramente, eu não mereço, você não merece. Não há ninguém no mundo que mereça tal amor. E se merecêssemos, jamais o receberíamos. Mas é esse amor sacrificial de Deus que nos alcançou. E é por esse amor que você está salvo hoje. Eu quero completar contando uma história bíblica e que revela bem talvez o que haja no nosso coração. Em Gênesis 15, Abraão ele está em dúvida se Deus cumpriria a sua promessa. Deus havia prometido a Abraão um filho. Mas Abraão está ficando velho. Sara também está velha. Além de um filho, Deus prometeu a ele que dele faria uma nação com um território
Abraão estava velho para ter filhos. Abraão não tinha um exército para conquistar o território. Tudo militava contra a promessa de Deus. Naturalmente, como ser humano, Abraão se sentiu inseguro. Abraão se sentiu na necessidade que Deus confirmasse a sua promessa, ou em outras palavras, que Deus confirmasse que ele ia cumprir aquilo que ele prometeu. A insegurança no coração de Abraão, em Gênesis 15, demonstra isso. No verso 13 ele diz assim: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele está duvidando. Deus leva ele para fora e diz assim: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. No verso 8, Abraão pergunta, e disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Senhor, qual é a garantia? O Senhor está prometendo, eu não estou vendo as coisas acontecerem, eu não tenho filho, não tenho terra, não tenho nada disso, eu estou inseguro aqui agora diante da tua promessa. Como vai ser? Como eu saberei que eu hei de herdá-la? Eu quero alguma coisa que me faça saber disso. E Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Deus aceitou fazer um pacto com Abraão nos termos de Abraão. E quais eram os termos daquele tempo? Naquele tempo as pessoas, quando entravam no acordo, eles sacrificavam um animal, e eles colocavam as partes do animal, de um lado e de outro. Então aqueles dois que estavam entrando em acordo, passavam juntos entre aquele animal morto. E aquilo significava o quê? Se você não cumprir a sua palavra, você vai morrer. Então era o mais alto grau de pacto, de acordo que alguém podia tomar. Ele pagaria com a vida se ele não cumprisse a sua palavra. Abraão quer de Deus alguma coisa que ele entenda. E Deus então se conduz. Deus vai fazer isso. Então ele pede que Abraão mate 7 animais e reparta as partes. Abraão faz um caminho entre as partes dos animais mortos. Você pode ler em casa a história toda, eu não vou contar toda a história. Mas depois de ter sono, depois de enxotar os animais, então Deus faz com que Abraão entre num profundo sono. Abraão estava esperando, olha, agora os animais já estão aqui, cada um na sua parte, aqui está o lugar que temos que passar. Então, na mente de Abraão, Deus e ele passariam juntos ali. E Deus estaria dizendo: Abraão, entramos em pacto agora, eu vou cumprir o que eu te prometi. Mas o sono se bate sobre Abraão. E Deus começa, depois você pode ler o capítulo 15, a revelar o que aconteceria, a escravidão no Egito, a libertação do povo. Abraão queria uma garantia. E a Bíblia diz que enquanto Abraão estava em sono, quem passou entre aqueles animais, figuradamente, foi Deus sozinho. O que ele estava dizendo para Abraão? Ele estava firmando um pacto com Abraão e dizendo para Abraão: o único aqui que é capaz de garantir esse pacto sou eu. E pelo meu caráter, pela minha pessoa, eu estou passando sozinho aqui. Eu estou dizendo: eu vou cumprir. Independente do que você é, independente daquilo que você faz, independente daquilo que você venha fazer, a garantia sou eu, Deus está dizendo. E assim Deus cumpriu o seu pacto com Abraão. E depois fez dele uma grande nação. Mas aonde estava a garantia? Em Deus. Meu irmão, enquanto você ficar procurando segurança em você mesmo, você não vai encontrar. Quem passou sozinho pela cruz foi Jesus Cristo. Ele é a garantia. Cabe a nós crermos nele e depositarmos nossa confiança nele. Há insegurança no teu coração? Lembre-se, você não é capaz de absolutamente nada. Mas Deus é capaz de tudo. Foi Ele que deu a sua promessa. O Deus que não pode mentir nos prometeu. E quando então conhecemos a Deus, nós crescemos em segurança. Você está em alguma coisa inseguro? Em alguma questão quanto à sua vida espiritual ou salvação você sente insegurança? O recado é: conheça a Deus. Aprenda quem é Deus. Cresça no conhecimento de Deus e você vai ver como se sentirá seguro nas mãos de um Deus tão grandioso. Saiba quem é Deus. Como diz Oséias:
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo disse que o conhecer a Deus é a nossa glória. Ele disse também que em Cristo estão escondidos todos os tesouros que nós temos. Olhe para Deus e confie em Deus. E tu verás então quanta segurança nós temos no nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar.